E aí, quem começa a explorar o mundo dos fundos imobiliários, logo de cara se depara com aquela pergunta clássica: tijolo ou papel? E essa é uma decisão fundamental, viu? Então, a ideia aqui é a gente desvendar de vez essas diferenças de um jeito bem simples e direto, para que essa escolha fique muito mais clara no final. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação quase afetiva com o investimento em imóveis, não é verdade? E aquele ditado, quem compra terra não erra, ele resume tudo. É um sentimento cultural muito forte. Essa ideia de que ter uma propriedade física, algo concreto, é o caminho mais seguro que existe. Uma ideia que passa de geração em geração. Mas e se fosse possível investir em imóveis sem ter que desembolsar uma fortuna para comprar uma casa ou um apartamento inteiro? Bom, a resposta para isso são os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Eles são, de longe, o jeito mais acessível de entrar nesse mercado. E é exatamente aqui que o jogo começa a ficar interessante. Porque dentro desse universo, existem caminhos bem diferentes para seguir. Bora mergulhar nisso então. O nosso roteiro de hoje é uma jornada, olha só. Primeiro, a gente entende o básico. Depois, vamos conhecer a fundo os fundos de tijolo e os de papel. Aí colocamos os dois lado a lado para comparar. Vamos descobrir que existe uma terceira via, os híbridos. E no final, o mais importante, como juntar tudo isso para construir uma boa estratégia. Basicamente, quando se fala em FIs, a gente está falando de duas grandes avenidas, dois caminhos principais. De um lado, estão aqueles que investem em ativos reais, ou seja, os imóveis físicos mesmo. E do outro, aqueles que investem em dívidas do setor imobiliário. Vamos começar pelo caminho mais fácil de visualizar, o mais intuitivo de todos. Chegou a hora de falar dos famosos fundos de tijolo. E o nome já entrega tudo, né? O investimento aqui é naquilo que a gente pode ver, que pode tocar, os imóveis físicos. A definição não tem mistério. Esses fundos pegam o dinheiro de quem investe, dos cotistas, e usam para comprar propriedades de verdade. Pensa aí, em grandes shoppings, naqueles galpões logísticos gigantes que são vitais para o e-commerce hoje em dia, prédios de escritórios no centro da cidade, hospitais e até faculdades. E essa é a parte mais fascinante, na minha opinião. Ao comprar uma cota de um fundo de tijolo, a pessoa se torna, de fato, dona de um pedacinho de todos aqueles imóveis. É isso mesmo. Quanto mais cotas, maior a participação. E o dinheiro que cai na conta todo mês nada mais é do que a sua parte no aluguel pago pelos inquilinos desses imóveis. Ok, mas vamos aos prós e contras. A grande vantagem é o duplo potencial de ganho. O aluguel mensal e a valorização do próprio imóvel com o tempo, principalmente em ciclos de crescimento da economia. Agora, o risco principal, ele tem nome: vacância. Se o inquilino sai e o imóvel fica vazio, o aluguel para de entrar. Simples assim. E claro, o valor dos imóveis também pode cair em momento de crise. Para a gente não ficar só na teoria, um exemplo famoso é o HGLG11. É um fundo de logística da gestora CSHG. Ele é dono de uma carteira recheada de galpões logísticos de altíssima qualidade, espalhados pelo Brasil e alugados para grandes empresas. É um exemplo clássico de um fundo de tijolo. Certo, agora vamos para o outro lado da moeda. Se os fundos de tijolo são sobre ativos físicos, os fundos de papel são sobre ativos financeiros. E aqui a lógica é completamente diferente. Esquece o prédio, o galpão, a conversa é outra. Os fundos de papel não compram prédios. Eles investem em títulos de dívida do setor, como os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários ou as LCIs. Basicamente, são papéis que funcionam como uma promessa de pagamento futura. A melhor analogia é pensar que o fundo de papel age como um banco. Isso mesmo, ele empresta dinheiro para construtoras e outros agentes do mercado. A receita do fundo, que depois é distribuída aos cotistas, vem dos juros e da correção monetária pagos nessas dívidas. Olha só como o mecanismo funciona, é bem interessante. Pensa assim, uma construtora precisa de dinheiro para erguer um prédio. Para conseguir esse capital, ela emite um CRI. O fundo de papel vai lá e compra esse CRI, ou seja, adianta o dinheiro. A construtora, então, paga essa dívida ao longo do tempo, com juros, e são justamente esses juros que viram os rendimentos na conta de quem investe. E aqui estão os pontos cruciais. A grande vantagem é que muitas vezes eles pagam dividendos maiores. Isso porque seus rendimentos estão atrelados a indicadores como o CDI ou o IPCA. Em cenários de juros altos, por exemplo, o retorno desses fundos tende a subir junto. O principal risco é o de crédito, o famoso calote. E claro, o investidor não participa da valorização de um imóvel físico. Um exemplo que muita gente já ouviu falar é o MXRF11, o Maxi Renda. Ele é simplesmente o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do Brasil e é um fundo de papel.
Ele investe a maior parte do seu patrimônio em CRIs, sendo um ótimo exemplo prático dessa categoria. Ok, agora que a gente já entendeu cada um separado, vamos colocar os dois lado a lado. Essa comparação direta ajuda a fixar as diferenças de uma vez por todas. Essa tabela resume tudo perfeitamente. Vamos lá. Ativo principal: imóveis físicos contra títulos de dívida. Fonte de renda: aluguel contra juros. Risco principal: imóvel vazio contra devedor que não paga. E o potencial: ganho com a valorização do imóvel contra rendimentos mensais que geralmente são mais altos. Fica muito claro, não é? Mas a história não termina aí. E se fosse possível ter um pouco dos dois mundos em um só lugar? É aqui que entram os fundos híbridos. A ideia dos fundos híbridos é justamente essa. Eles podem ter na mesma carteira tanto galpões logísticos alugados quanto CRIs. Isso dá ao gestor do fundo uma flexibilidade enorme para navegar por diferentes cenários econômicos, buscando sempre o melhor de cada estratégia. Com todo esse conhecimento em mãos, a pergunta final é: o que fazer com tudo isso? Como transformar essa informação em uma estratégia de investimento real? E o ponto crucial é este: não há uma resposta única, não existe o melhor fundo. A escolha ideal depende dos objetivos de cada investidor. A prioridade é uma renda mensal maior, mais típica dos fundos de papel, ou o foco é no crescimento do patrimônio a longo prazo com a valorização dos imóveis? E claro, qual o apetite para os riscos de cada um? E a ferramenta mais poderosa para lidar com isso é a diversificação. Ao invés de escolher entre tijolo ou papel, muitas vezes a melhor estratégia é combinar os dois. Ter uma carteira com um pouco de cada pode equilibrar a segurança e o potencial de valorização do tijolo com os rendimentos mais elevados do papel. E a gente termina com esta reflexão. A verdadeira questão não é qual é o melhor, mas sim qual é a melhor combinação para cada objetivo. Pensar em como equilibrar a estabilidade do tijolo com o fluxo de caixa do papel é o primeiro passo para construir uma carteira de fundos imobiliários sólida e alinhada com os próprios sonhos.